Bem, galera, a gente tem hoje um paciente chamado Guilherme Anderson. Esse jovem de 23 anos, trabalhador rural, ele trabalha lá na zona rural do estado de Pernambuco, certo? E ele chegou lá na emergência para você, uma história de trauma em perna direita. A gente está observando aí essa deformidade grosseira com uma máquina agrícola há 30 minutos. E aí você chega e você fica desesperado. Meu Deus do céu, o que é isso? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que tirar essa máquina agrícola aí, eu tenho que botar essa perna no lugar. O que é que eu vou fazer? Qual é a conduta inicial? E esse caso é um caso bem emblemático e bem extremo, na verdade, que eu trouxe para vocês, para que a gente possa discutir os detalhes aí, seja lá do atendimento pré-hospitalar, com o SAMU, enfim, até a sua porta, a sua sala de emergência e o tratamento definitivo. Tá certo, pessoal? Então, vamos seguindo aí com o caso do nosso amigo Guilherme Anderson. Qual é o conceito de uma fratura exposta? Fratura exposta é aquela que a gente sempre tem o osso no meio externo? Não. Isso é um dado que é muito importante. Eu acho que para quem está vivendo liga de ortopedia, quem já tem contato com ortopedia, já tem esse conceito. Mas é muito importante a gente frisar que fratura exposta não necessariamente a gente tem que ter um osso exposto, como essa imagem aí, tá certo? Não necessariamente. Ou seja, por conceito, uma fratura exposta é aquela em que um hematoma fraturário ele teve contato com o meio externo. Tá certo? Então, pode ser um caso, assim, por exemplo, de um paciente que teve uma fratura oblíqua, um traço longo, essa fratura, essa espícula da fratura perfurou a pele e voltou, tá certo? Você não vai ver o osso lá exposto, tá certo? Porém, o hematoma da fratura teve contato com o externo, até que prova o contrário, meu amigo. Isso é uma fratura exposta e tem que ser tratada como tal, tá certo? Mas, Joaquim, quando tem essa imagem aí, é óbvio que isso é uma fratura exposta, tá certo? Mas como é que eu vou suspeitar de uma fratura exposta num cenário que não seja esse? Por exemplo, eu tenho que lembrar de duas situações. Primeiro, quais são os sinais clínicos de uma fratura? Uma fratura é uma solução de continuidade no osso, tá certo? Em que o paciente vai se apresentar com sinais cardinais, que são dor, deformidade no membro, tá certo? Naquele segmento lesado, edema, tá certo? Então, toda vez que a gente tiver um paciente com sinais cardinais de fratura e associado a isso, eu tenho uma lesão de pele, eu tenho um sangramento ali naquela região, que um detalhe, não precisa ser exatamente no local da fratura. Esse sangramento, essa lesão de pele pode ser um pouco mais distante. Então, sempre que eu tiver sinal cardinal de fratura com uma lesão de pele ou sangramento, ligue o alerta, meu amigo. Isso pode sim ser uma fratura exposta, até que você prove o contrário, tá certo? Então, esse paciente aí, por exemplo, era óbvio. Ele teve uma história de uma queda de altura, era um paciente que trabalha na construção civil, e chegou com essa deformidade aí grosseira na nossa emergência, tá certo? Você observa aqui que tem uma contaminação importante, você observa aqui, tá certo? Na radiografia, apenas confirma o que a gente já está vendo, tá certo? E alguns outros cenários, por exemplo, como uma fratura dessa do rádio distal, tá certo? Rádio distal é exatamente a região articular, o terço distal do rádio, tá certo? Então a gente observa que tem uma fratura aqui na articulação radiocarpal, tá certo? E esse paciente tinha um ferimento sangrante aqui na face volar, na face anterior, tá certo? Então isso é uma fratura exposta. E esse conceito, ele se estende a todo o corpo, tá certo? Sabe que a tíbia, né, é um dos ossos que mais realmente expõe, até pela sua característica subcutânea, tá certo? Mas a gente pode ter uma fratura exposta, como por exemplo na falange distal, na pontinha do dedo, em que esse hematoma que perfurou a unha, a gente vai ter uma fratura exposta, tá certo? Então, sempre lembre disso. Você só sabe de uma coisa quando você consegue conceituar, tá certo? Então, conceito é fundamental. Eu digo isso porque eu tinha um professor que sempre falava isso. Mas, Joaquim, me diga aí, o que é um sabonete? Sabonete é óbvio, professor, eu sei o que é o sabonete. Não, mas diga o que é o sabonete. Sabonete é uma estrutura em que eu uso, formado por isso e aquilo que eu uso para determinado fim. Então, fratura exposta é quando a gente tem o hematoma fraturário em contato com o meio externo. Lembre desse conceito. Como eu falei, o diagnóstico sempre é óbvio? Não, nem sempre é óbvio. Isso aí está na nossa cara que é uma fratura exposta.
Mas imagine uma situação, por exemplo, um paciente que tem uma fratura na pelve, tá certo? E evoluiu com um sangramento vaginal ou sangramento retal. Isso é uma fratura exposta? Vamos pensar, qual era o conceito de uma fratura exposta? O hematoma daquela fratura em contato com o meio externo. Então, se nessa fratura da pelve, o hematoma fraturado ele saiu pelo canal vaginal, pelo canal retal, isso é sim uma fratura exposta. E tem um detalhe até mais importante, que na fratura da pelve, que a gente tem contato aí com a microbiota do reto, vaginal, a gente tem um cuidado especial, inclusive, com as bactérias dessa região, tá certo? Então, lembre do conceito. Outro detalhe que eu já falei anteriormente, aquelas situações em que a gente tem uma fratura com um traço espiral longo, tá certo? Especialmente naqueles pacientes mais velhos e que têm uma pele frágil. A gente pode ter uma fratura em trauma torsional, tá certo? A gente torceu o membro sobre o próprio eixo, tá certo? E uma daqueles fragmentos, ele pode acabar lesando a pele distante do local da fratura. E quando a gente reduz, a gente pensa que não é uma fratura exposta, porque o ferimento está lá em cima e a fratura lá embaixo. Mas, meu amigo, liga o alerta, isso pode sim ser fratura exposta e tem que ser tratada como tal. Em relação à epidemiologia, quem é o nosso paciente? Quem é o paciente que vai se apresentar lá na sua emergência, lá no interior, enfim, onde você estiver? Na grande maioria das vezes é um paciente homem jovem, tá certo? Vítima de um trauma de alta energia. Então, mais outro conceito que a gente falou ontem e volto a falar hoje. Paciente vítima de um trauma de alta energia, tá certo? A gente tem que ligar o alerta. Politrauma, será que esse paciente tem alguma outra lesão que comprometa a vida desse paciente, a função dos órgãos vitais dele, enfim. Então, o nosso paciente de fratura exposta, na grande maioria das vezes, é um paciente vítima de trauma de alta energia. E um detalhe aí epidemiológico realmente é que o membro inferior ele é mais acometido do que o membro superior, tá certo? Esse dado aí, em que a tíbia acomete até 50% dos pacientes que têm fratura exposta, corre na tíbia, perdão, isso é um dado do Rockwood, que é o nosso livro Texto de Trauma, tá certo? Isso pode variar de literatura, de região para região, mas de modo geral, a gente tem esse conceito, que os membros inferiores realmente são mais acometidos que os membros superiores, tá certo? Então, esse paciente pode ter sido vítima de um acidente automobilístico, tá certo? O paciente pode ter tido um trauma numa área rural, isso é um dado muito importante, tá certo? Porque a gente sabe que na área rural o paciente vai ter contato com animais, vai ter contato com mais com o ambiente, então esse paciente pode sim ter um nível de contaminação maior e a gente tem que ficar ligado em relação a isso. Inclusive muda ali nossa conduta com antibiótico, que eu vou falar lá na frente, tá certo? Além disso, tá certo? A gente hoje tem uma epidemia de violência, a gente sabe disso, que atende em emergência, então a gente sabe que esses pacientes que têm um trauma por PAF e acabou fraturando, ele sim vai ter uma fratura exposta, certo? Opa. E quedas. E as quedas, mesmo sendo um trauma de baixa energia, a gente pode sim ter uma fratura exposta, tá certo? Então, o cenário é variado, tá bom? Mas, de modo geral, o que você tem que ter em mente é isso. O paciente é um homem jovem, vítima de um trauma de alta energia, tá certo? Então, vamos agora para o passo a passo. A aula de hoje é sobre os 8 passos no manejo da fratura exposta. Então, vamos agora falar de cada um dos passos, tá certo? O primeiro passo, seja você lá no seu atendimento pré-hospitalar, no SAMU, ou na sua sala de emergência, a primeira coisa é o ATLS, Suporte Avançado de Vida no Trauma. Não adianta, eu vou ver aí esse paciente com essa ferida, com essa lesão extensa, uma máquina, e você não consegue entender onde é que está a perna desse paciente bem, você quer ficar olhando para lá, mas esqueça isso, esqueça. Primeira coisa é se fazer o ATLS, então você vai lá, vias aéreas, respiração, circulação, medir a perda volêmica desse paciente, avaliar a função neurológica, enfim, você tem que fazer todo o ABCDE do ATLS. Muito cuidado com as distrações. É muito comum, Ricardo, e eu acho que, não sei se você já viu esse caso, mas eu lembro de uma situação em que o paciente chegou com uma fratura exposta, membro inferior também, não lembro se era tíbia, e o pessoal olhou na fratura exposta, vamos pedir para radiografia. Foi direto para radiografia, esse paciente acabou parando lá na sala de radiografia. Por quê?
porque o pessoal não fez o ATLS, tá certo? Então, independente de onde você esteja, qual o seu nível de graduação, fundamental, paciente com trauma, paciente vítima de um trauma de baixa, especialmente de alta energia, o ATLS é a prioridade, não tem para onde correr, tá certo? Então, a ATLS está ok, do nosso grande Guilherme Anderson. Qual é o segundo passo? Vamos lá mexer? Não, calma. História do trauma. Como tudo na medicina, a gente tem que seguir esse passo a passo. E por que a história do trauma é importante? Primeiro, eu tenho que ver a cinemática do trauma, se esse paciente teve um acidente de motocicleta, se esse paciente teve um trauma numa área rural, como é o caso do nosso paciente, se esse paciente teve, na sua história clínica, algo que direcionasse para algum outro tipo de lesão, por exemplo. Às vezes o paciente tem um trauma, cai de altura e tem uma fratura lá do tornozelo, do pilão tibial. É muito importante a gente lembrar. Quando o paciente cai de altura, às vezes ele tem um trauma mais importante na coluna. Então, a história do trauma é fundamental para que a gente possa direcionar tanto o nosso exame físico quanto a nossa avaliação por exames complementares, tá certo? Então, primeiro passo, a ATLS filé, mandou para a gente da ortopedia. Chegou lá na nossa sala de emergência, o que eu vou fazer? História. O que foi que aconteceu? Ele lembra do que foi que aconteceu, chama um familiar, você viu como é que foi o trauma. Outro dado também, que até a literatura da ortopedia sempre fala isso, sempre que você puder, tire foto da admissão do paciente. E é engraçado isso, ele fala, o livro é antigo, um dos livros que eu vi, ele fala, pegue a sua câmera fotográfica, naquela época não tinha celular com câmera, mas pegue ali seu celular hoje, pegue e registre tudo, certo? No seu telefone e no prontuário, especialmente, tá certo? Lembrar, fratura exposta é uma emergência. É uma emergência. Oi. Essa coisa aí da foto, isso é muito importante, porque você está no interior, aí você recebe um paciente com fratura exposta. Aí você vai falar mais na frente na aula, mas você fez um curativo estéreo, imobilizou o paciente, antibiótico, enfim. E aí você encaminhou para outro canto. E aí esse paciente é recebido em outro lugar, vai que ele chega aí no horário de rendição de plantão, então o colega que recebeu ele abre o curativo para ver a fratura exposta, para realmente confirmar que era uma fratura exposta. Aí depois ele pede para fazer o curativo, aí chega o novo plantão decide realmente ver de novo para confirmar, ele quer saber se é realmente a fratura exposta, abre de novo. Então, cada vez que você abre aí esse curativo, você está aumentando a chance de infecção, não é isso? Exatamente. Isso é uma das máximas que a gente vai falar lá na frente, sobre o manejo das fraturas expostas. Então, o segundo passo é isso, certo? Colher a história do trauma bem direitinho, saber fotografia, cinemática do trauma. E outro detalhe também que a gente não falou é saber das comorbidades do paciente. Se você tiver um familiar e ele mesmo tiver orientado, tiver condições de conversar com você, você registra tudo isso, que isso pode ser importante lá na frente, tá certo? Um detalhe, imagina o paciente teve uma fratura exposta e caiu no esgoto. Isso é muito importante. A chance desse paciente evoluir com infecção é enorme, tá certo? Então, assim, tudo isso vai ser importante lá para o nosso tratamento, tá certo? Então, terceiro passo. Primeiro passo, ATLS. Segundo, história, tá certo? Terceiro passo, exame físico. E eu vou falar aqui agora do exame físico ortopédico. Não vou falar do ABCDE do trauma, que aí vocês vão ter que ir na parte do ATLS mesmo, tá certo? Estou falando aqui mais de ortopedia. Então, qual é o exame físico? O que a gente tem que fazer? O que é mais importante no exame físico de um paciente com fratura exposta? Sim, como todos os pacientes vítimas de trauma, a gente tem que começar primeiro pela inspeção. Então, a gente vai olhar todo aquele membro, tá certo? Observar se ele tem sinal um sinal da tenda. O que é o sinal da tenda? É isso aqui, ó. Esse paciente foi vítima de um trauma aí no UFC, e ele você observa aqui que na região distal da perna dele tem uma tenda formada por fragmentos ósseos da fratura, tá certo? Então, o sinal da tenda é um sinal que o paciente pode ter uma fratura aí naquela região. Nesse caso aí é óbvio que ele tem uma fratura, tá certo? Então, a sua inspeção, ela já lhe diz muita coisa, tá bom? Não é para você chegar aí direto, pular etapas. Você chega ali, faz a inspeção, tira o short do paciente, observa se tem sangramento, se tem ali ferimento em outra região, tá certo? Então, depois que a gente fez a inspeção, nosso paciente lá, Guilherme Anderson, certo?
E a gente vai para palpação agora. E o que é importante a gente palpar? Primeiro, observar as articulações proximal e distal, tá certo? A gente tem que palpar ali, porque especialmente naqueles pacientes que têm uma fratura diafisária, em que chega a expor, especialmente, são fraturas de trauma de maior energia. Então, tem chance, sim, dele ter alguma lesão associada nas articulações adjacentes, proximal e distal, tá certo? Então, a gente vai fazer palpação óssea desses pacientes. Outro ponto, palpação das artérias distais à fratura. Isso como tudo em traumatologia. A gente tem que palpar e comparar com o membro contralateral, tá certo? Ver se esse paciente tem pulso, se ele não tem pulso, e se tem alguma alteração. E fazer avaliação neurológica. Isso aí vai variar dependendo de cada região, tá certo? Por exemplo, um paciente que tem a fratura como a gente falou ontem, luxação do joelho, nervo fibular, tá certo? Paciente que tem uma fratura aqui diafisária do húmero, aqui um pouco mais distal, ele pode ter aquela mão caída, numa provável lesão ali, ou neuropraxia do nervo radial. Então, cada região vai ter seu exame físico neurológico específico, tá certo? Mas é muito importante que você tenha esse conceito. Eu tenho que fazer minha inspeção, palpação vascular e avaliação neurológica, tá certo? E por último, ainda aqui no exame físico, eu tenho que estimar o nível de contaminação. Isso aí eu já vou ver na inspeção visual, tá certo? A gente muitas vezes encontra nesses pacientes terra, sujidade, folha, enfim, detrito lá da rua, de onde ele acabou tendo esse trauma, tá certo? Então, tudo isso você vai ter que registrar lá no seu prontuário, tá bom? Então, exame físico é isso. Até pó de café encontra ele, né, Joaquim? Até pó de café. Eu acho que todo mundo já viu isso, né? Alguns pacientes chegam, tiveram ferimento, tiveram até fratura mesmo, eu já vi, e o pessoal bota pó de café porque diz que vai resolver. Então, pó de café não. Pó de café não, tá certo? Então, terceiro passo, exame físico. E agora a gente vai para o quarto passo, que são os cuidados com a ferida. Observe que eu ainda estou na sala de emergência, tá certo? Eu não estou em bloco cirúrgico, eu não pedi radiografia, não. Eu estou ainda com o Guilherme Anderson aqui na frente, tá certo? Seu primeiro atendimento. Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter com a ferida? Manipulação. Eu devo manipular? Rapaz, tem aqui, eu vou puxar, vou fazer uma redução aqui e vou salvar esse paciente. Não, você não deve fazer isso. Primeiro, porque muitas vezes esse paciente pode ter alguma estrutura ali, algum detrito maior, que no momento que você reduz, acaba entrando para planos mais profundos, tá certo? Então você tem que ter muito cuidado, tá certo? Nesse momento. Outro detalhe, eu estou vendo que tem um pedaço aqui de madeira abaixo do osso. Eu vou puxar aqui porque realmente vai melhorar o prognóstico do meu paciente. Não, certo? Não é momento para fazer isso. Porque às vezes você pode puxar e no momento que você retira aquela madeira, enfim, o que tiver de ser, você pode acabar lesando o vaso e lesando a artéria. Lesando o nervo. Tá certo? Então tem que lembrar sempre de uma coisa. O paciente já foi vítima de um trauma de alta energia. Tá certo? O paciente já tem uma lesão de partes moles, o paciente já tem uma provável lesão, será que pode ser que tenha vascular, nervosa. Então você não pode acrescentar mais morbidade ao paciente, tá certo? Então, manipulação o mínimo possível, tá certo? E outro detalhe, ainda nos cuidados com a ferida. Se o paciente estiver sangrando, agora aquele sangramento excessivo, que você está lá na sua emergência, o pessoal chega, doutor, o paciente está sangrando demais. Está sangrando demais, o que eu vou fazer? Não sei, doutor. Você chega lá, abre o curativo, realmente tem um sangramento ali, mas você vê que não é um sangramento ali, arterial, né, algo muito importante. O que você vai fazer? Na grande maioria das vezes, isso é grande maioria mesmo, só um curativo estéril compressivo e elevação do membro, isso já resolve a grande maioria dos sangramentos excessivos. Agora, se tiver realmente uma artéria lá pulsando, o que você pode fazer? Você pode fazer um garrote, tá? Se você tiver uma faixa de smash, ou até aquele garrote mesmo que o pessoal usa para coletar sangue, você pode fazer um garrote proximal, tá certo? Um cenário ali de emergência, tá bom? Agora, em relação ao sangramento, é isso, você tem que entender que só o curativo compressivo estéreo
já resolve grande parte dos sangramentos. Então, outro dado aí que eu coloquei, cultura. Eu já sei que a fratura exposta, o grande problema dela é a infecção, então vou fazer uma cultura ali. Não, já mostrou, vários estudos já demonstraram que você coletar uma cultura ali, você não vai mudar o prognóstico do paciente, muitas vezes você vai pegar um determinado micro-organismo que seja de contaminação da região ou até da pele mesmo. Então, no quarto passo, qual é a grande sacada aqui desse slide? A grande sacada é o seguinte, fratura exposta, o que é que eu vou fazer para ter o cuidado ali com a ferida? Curativo, compressivo, ou não, se não estiver sangrando, mas curativo, estéreo. Isso aí é o mais importante, e a gente vê muito pessoal comendo bola aí, pegando, puxando, tentando fazer alguma coisa aí que não é para se fazer. Não é o momento. O momento é apenas de fazer um curativo compressivo estéreo, tá certo? E continuar a condução do nosso paciente. Isso é muito importante. Eu acho que é uma das mensagens mais importantes aqui dessa aula de hoje, tá certo? Então, lembre, menos é mais. Então, sempre que você estiver fazendo menos nesse cenário, isso vai ser mais prognóstico do seu paciente, tá certo? Esse aqui é uma fratura exposta de um paciente que tinha uma fratura supracondiliana, tá certo? Então, ele teve um sangramento aqui pontiforme, quando a gente abriu a tala, tinha esse sangramento aqui, acabou, fechou o diagnóstico, fratura exposta. Quinto passo. E aí, no quinto passo, é realmente algo que você pode fazer, que você deve fazer em qualquer lugar onde você estiver, seja no interior, seja na sua residência de ortopedia, seja na UPA, enfim, onde você estiver. Isso aí ajuda muito e muda o prognóstico do seu paciente. Então, quando a gente tiver paciente com diagnóstico de fratura exposta, eu tenho que fazer antibiótico nesse paciente. Então, qual antibiótico que eu vou fazer, Joaquim? Posso fazer aí uma cefalexina oral, posso fazer um azitromicina, cloroquina, não estou brincando. Qual antibiótico que eu vou fazer? O que é importante vocês entenderem é que esse antibiótico, a gente vai decidir qual tipo de antibiótico a partir de uma classificação, que é a famosa classificação de Gustilo e Anderson, tá certo? Que a gente vai falar no próximo slide. Então, a gente vai categorizar o nosso paciente em um desses 3 tipos da classificação de Gustilo e Anderson, e a partir disso, a gente vai decidir qual é o nosso antibiótico, tá certo? Outro detalhe, é oral ou venoso? Venoso, pessoal. A gente tem que fazer esse antibiótico na veia do paciente. Outro detalhe também muito importante, o quanto antes, melhor, tá certo? O ideal é que a gente faça isso até em 3 horas, tá bom? Então, antibiótico é algo que você não pode comer bola. Você chegou lá, paciente fratura exposta, você fez o diagnóstico, não, vou encaminhar para o hospital que vai fazer o tratamento definitivo. Então, pode ir. Não, amigo, você vai fazer antibiótico para esse paciente venoso, de acordo com a classificação de Gustilo e Anderson, porque isso muda o prognóstico, tá certo? Então, além do antibiótico, é muito importante a gente fazer a profilaxia para o tétano, tá certo? Então, esses pacientes têm que ser categorizados lá, de acordo com a vacina dele, se ele tem as 3 doses, se não tem, se a lesão é de alto risco. Fratura exposta, na maioria das vezes, realmente é de alto risco. Então, você vai dosar isso aí para poder também fazer a profilaxia para o tétano. Tá certo? E essa imagem é um caso aí que a gente pega quase todos os dias na emergência, paciente que tem trauma aí na ponta do dedo, e por mais que a gente possa até se assustar aí, a gente vê que tem uma lesão de partes moles, a gente não consegue ver o osso, tá certo? Mas quando você vê a radiografia, ele realmente tem uma solução de continuidade aí na falange distal. Aí você me pergunta, Joaquim, eu tenho que tratar esse paciente, é só a pontinha do dedo, aí eu acho que limpar e eu dar um pontinho lá embaixo na emergência resolve. Não, pessoal, não. Fratura exposta, especialmente aí lesão de ponta de dedo, às vezes tem lesão de leito ungueal, isso aí tem que ser tratado como fratura exposta, tá certo? Você tem que seguir todo passo a passo, tá certo? Para evitar, especialmente, que esse paciente evolua com infecção, tá certo? Então, eu acho que a importância maior dessa aula é a gente entender que tratar a fratura exposta de maneira adequada vai fazer com que esse paciente não evolua com infecção lá na frente. Mas a infecção que eu estou falando é aquela infecção de ferida operatória, em que vai estar drenando ali alguma secreção, enfim, um pus, alguma situação. Não estou falando disso. Estou falando disso também, mas estou falando mais, de maneira mais importante ainda, uma infecção no osso,
que é a famosa osteomielite. E quem conhece, quem sabe, que já viu um paciente com osteomielite crônica, sabe o quanto que isso é um grande problema na ortopedia, difícil de tratar, muitas vezes são tratamentos até que a gente tem que ressecar segmentos do osso, tá certo? Então, a osteomielite é algo que, assim, muitas vezes a gente não sabe como conduzir. Vai ressecar, vai fazer um fixador externo para poder alongar, enfim. Então, eu acho que a infecção é algo que a gente tem que prevenir, tá certo? E uma das armas que a gente tem é antibiótico venoso precoce, tá certo? E como é que a gente vai decidir o nosso antibiótico? Aí tem essa famosa classificação de Gustillo e Anderson, que a maioria das pessoas aprenderam que divide em 3 tipos baseado no tamanho. Então, o Gustillo e Anderson, tipo 1, seria aquele que tem uma lesão menor do que 1 centímetro, tipo 2, de 1 a 10 centímetros, e o tipo 3, uma lesão maior do que 10 centímetros. A lesão que eu digo é a lesão da ferida, certo? O tamanho da ferida. Mas a classificação do Gustillo e Anderson, ela não fala só disso. Ela tem 4 variáveis. Uma delas, como eu falei, é o tamanho. Realmente, a gente utiliza esse tamanho como referência. Mas, além disso, a gente tem que observar partes moles, tá certo? O que é partes moles? Subcutâneo, musculatura, todo aquele invólucro de partes moles tem que ser avaliado também. Muitas vezes esse paciente pode ter até um ferimento ali pequeno, mas teve uma lesão importante de partes moles, então a gente vai caracterizando de acordo com cada tipo, tá certo? Por exemplo, o paciente tem um esmagamento importante, a gente leva lá para o estilo 3, tá certo? Contaminação, da mesma forma, um paciente que tem uma alta contaminação, está muito suja aquela ferida, o estilo 3, tá certo? E, por último, ainda no Gustillo aqui, para a gente poder diferenciar, é o traço de fratura, tá certo? Porque o que acontece? Aqueles pacientes que têm fratura com um traço simples, um traço transverso, um traço ali oblíquo, esses pacientes têm um trauma de menor energia, tá certo? Na maioria das vezes, um trauma de menor energia, tá bom? E naqueles pacientes que têm uma fratura multifragmentada, tá certo? A gente tem uma energia maior, tá bom? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente poder decidir a nossa classificação de Gustillo e Anderson. Então, vamos lá. Gustillo e Anderson 1, 2 e 3. Qual é o antibiótico que eu vou usar em cada um desses tipos? Resumão aqui. 1 e 2, cefalosporina de primeira geração, tá certo? A cefalosporina de primeira a gente usa, pode ser cefalotina, pode ser cefazolina, tá certo? Importante que seja intravenoso e que seja precoce, tá certo? Mas, Joaquim, no caso aí de Guilherme, que teve uma lesão maior, uma lesão extensa, com certeza bem maior do que 10 centímetros, o que é que a gente pode fazer? A gente tem diversos esquemas, tá certo? Se você for procurar, quando acabar aqui a aula, for procurar, vai ver que tem diversos esquemas. Mas o que a gente pode utilizar também é isso. A gente adiciona um aminoglicosídeo, como a gentamicina, tá certo? E um detalhe, se for em área rural, como era o caso de Guilherme, é importante a gente cobrir também os anaeróbios, tá bom? Então a gente pode adicionar o metronidazol, tá bom? Ou a penicilina, como tem descrito aí na literatura da gente, certo? Então, Gustillo e Anderson é isso. É importante para vocês decorarem essa classificação, e é uma das poucas matérias, uma das poucas situações que a ortopedia também cai na prova de residência. Então, Gustillo e Anderson tem que ficar na cabeça de vocês, tá certo, pessoal? Joaquim, eu ia até falar agora, interromper, porque eu acho realmente que essa informação aí de Gustillo e Anderson, para quem vai fazer prova de residência médica, é uma das mais importantes da aula, né? Porque a gente fica muito preso ao tamanho da ferida, feito você falou. E aí a coisa mais fácil que tem é o cara colocar uma questão lá na prova e falar que a ferida é de 2 centímetros, de 1 centímetro, e aí você pensa, foi uma exposta menor do que 1 centímetro, então uma exposta grau 1. Mas foi uma exposta de 1 centímetro no fêmur. Então, assim, o fêmur tem um invólucro de partes moles, uma musculatura muito grande e forte, tá certo? Então, para ter uma fratura exposta, mesmo que seja de um ferimento menor do que 1 centímetro no fêmur, você precisou de um trauma de altíssima energia, tá certo? Então, muitas vezes, essa fratura é uma fratura grave, é uma fratura muito fragmentar. Então, não é porque é só um ferimento de menos de 1 centímetro que vai ser a classificação de Gustillo e Anderson tipo 1, como você falou. Exatamente. E isso tem que ficar na cabeça de vocês, porque a ortopedia na prova de residência, o que mais cai é isso,
E eu acho que classificação de salterreiros também, a gente pode conversar depois sobre isso. Certo? Então, só que a classificação Gustilianus, ela ainda divide o tipo 3 em mais 3 subtipos, tá certo? O tipo A seria aquele paciente que teve um trauma de maior energia, tem uma ferida maior do que 10 centímetros, tá certo? Mas a cobertura de partes moles, a gente consegue, na verdade, cobrir o osso no nosso procedimento cirúrgico, tá certo? Isso é um detalhe muito importante. Por mais que esse paciente tenha tido uma lesão grande, quando a gente faz lá o procedimento cirúrgico, a gente consegue cobrir o osso com as partes moles desse paciente, tá bom? Então, isso é classificado como 3A, tá certo? 3B seria aquele paciente em que a gente fez o nosso tratamento cirúrgico e a gente não conseguiu cobrir o osso dele, tá certo? Então a gente vai precisar de outra técnica cirúrgica, retalho, enfim, dependendo da região que a gente vai fazer, tá certo? Mas o conceito é esse, tipo B, a gente não tem cobertura de partes moles. E o tipo C, tá certo? Isso é bem questionado também, esse tipo C, é aquele paciente que tem uma lesão vascular, tá certo? Que necessita de reparo cirúrgico. Porque, por conceito, de lesão vascular seria qualquer ferimento, seja venoso, enfim. Não. Tipo 3C de Gustilianus é aquele que tem uma lesão arterial, que eu precisei realmente fazer um tratamento ali daquela lesão arterial, ou seja, uma lesão vascular que precisou de reparo cirúrgico, certo? Pronto, então o quinto passo era isso, antibiótico, tá certo? Lembrar de Gustilianus, lembrar de profilaxia antitetânica, tá certo? Lembrar também que área rural a gente tem que ter aquele cuidado de adicionar metronidazol. E vamos para o próximo passo, que é o passo da radiografia, tá certo? E mais uma vez a gente vem aqui falar sobre a radiografia, como é que a gente vai solicitar sempre ortogonal, tá certo? Anteroposterior, perfil, como a gente já discutiu, tá certo? Um detalhe importante nos pacientes que têm fratura diafisária. O que é a diáfise de um osso, Joaquim? A diáfise é aquela região central do osso, tá certo? Diáfise é a região central. A região distal aqui é chamada de epífise. Então, sempre que a gente tem uma fratura diafisária de um osso longo, como a tíbia, como o fêmur, é fundamental que a gente solicite também radiografia da articulação proximal e distal, tá certo? Às vezes o paciente pode ter uma luxação associada, pode ter uma fratura associada, então é obrigatório isso, tá bom? E o que a gente deve observar num paciente com fratura exposta? A gente já deve lá observar como é o traço da fratura, se tem algum sinal ali que vá complicar o nosso procedimento cirúrgico da emergência, o nosso procedimento cirúrgico posterior. Então, tudo isso a gente tem que avaliar na radiografia, mas o conceito que eu quero trazer a vocês é isso. Radiografias ortogonais do segmento, no caso de Guilherme Anderson, tem que ser uma radiografia da perna direita, AP, que é o anteroposterior, e o perfil, tá certo? Além da radiografia do joelho direito, AP e perfil, e do tornozelo direito, AP, perfil e um AP com rotação interna, tá certo? Então, assim, obrigatório isso. E agora vamos chegar na parte do procedimento cirúrgico, que é o sétimo passo. Tá certo? Por que a gente opera um paciente que tem uma fratura exposta? Por que é tão importante? Por que é uma emergência ortopédica? Por que a gente está falando aqui, eu acho que meia hora já sobre isso? Porque é o seguinte, esse paciente que tem a fratura exposta, ele tem uma chance grande de ter uma infecção, tá certo? E além disso, o paciente que tem infecção, esse paciente pode evoluir com osteomielite, como eu falei anteriormente. Outro detalhe, o paciente que tem uma fratura exposta, uma fratura exposta nada mais é do que uma lesão de partes moles do invólucro que tem o osso quebrado. Alguns autores falam isso. E o que é que isso quer dizer? Toda vez que a gente tem uma fratura, ou seja, que o osso quebrou, tem uma solução de continuidade naquele osso, e a gente tem associado a isso uma lesão de partes moles, a gente tem sim uma chance de retardo de consolidação naquela fratura, tá certo? Então, o fato do paciente ter uma fratura exposta, com chance de infecção, uma lesão importante de partes moles, isso faz com que esse paciente possa, sim, no futuro, ter um problema para consolidar esse osso, que demore para consolidar esse osso, tá certo? Então, é muito importante esse tema de hoje, especialmente por isso. E a fratura exposta é de tratamento cirúrgico, tá certo? Esse procedimento cirúrgico tem 3 grandes pilares. Primeiro pilar, debridamento, certo? Segundo pilar, irrigação, limpeza lá com solução salina. E o terceiro grande pilar é a estabilização esquelética, tá certo?
No debridamento, o que é importante, Joaquim? E, na verdade, o que é um debridamento? Um debridamento nada mais é do que você fazer a retirada de fáscia, de musculatura, de osso, que seja inviável. Tá certo? Porque imagine, você teve um trauma ali de grande energia. Esse é a imagem cirúrgica de Guilherme Anderson. Ele teve aqui um trauma de grande energia, tem lesão muscular aí. E imagine, eu tenho um músculo necrótico ali, aquilo vai servir como meio de cultura para uma infecção, tá certo? Então, esse passo aí do procedimento cirúrgico é fundamental. Tá certo? A gente realmente tem que retirar, tem que debridar tecidos desvitalizados, tá certo? E de tudo, de músculo, de nervo, de músculo, fáscia, tá certo? Especialmente. E no músculo, Joaquim, como é que eu vou saber até que ponto eu vou tirar, vou fazer o debridamento cirúrgico na nossa cirurgia? A gente tem algumas referências, entre elas a cor. Certo? Você vê que aquela musculatura tem cor já violeta, um pouco mais escura, acinzentada, que não é a cor de uma musculatura normal. Essa musculatura pode sim estar já com sinais de sofrimento e eu vou ter que fazer o debridamento, a retirada daquela região. Consistência. Você vê que o paciente que tem uma lesão muscular importante, a musculatura fica com uma consistência mais mole, tá certo? Então é outro dado. Contratilidade, então você pode pegar uma bisturi elétrico, até uma pinça mesmo, e testar a contratilidade. O músculo que está morto, que está necrótico, ele não vai contrair, tá certo? E por último, a capacidade de sangrar. Você vai fazer um cortezinho ali naquela musculatura, se ele não sangrar, ele está inviável, eu tenho que debridar, tá certo? Além da musculatura fáscia, tá certo? Que é todo aquele tecido conjuntivo que recobre ali aqueles compartimentos musculares. Às vezes a gente tem uma face toda desgastada, é importante sim fazer o debridamento. Nervo. Então, às vezes a gente encontra lá no procedimento cirúrgico lesão de nervo, tá certo? Você vê ali que tem os dois, as duas metades do nervo, tá certo? Então você pode fazer, você pode dar um pontinho ali, se você tiver conhecimento técnico para isso, tá certo? Você pode registrar que esse paciente tinha uma lesão de nervo, tá certo? E é importante isso. Além disso, observar também o osso, tá certo? Porque não é incomum a gente pegar aquele paciente que tem uma fratura muito fragmentada, uma fratura grave, tá certo? E quando a gente vai fazer o procedimento cirúrgico, a gente abre lá aquele paciente, está lá um pedação de osso, uma cunha grande. E aí, como é que eu vou decidir? Eu retiro aquele osso, eu vou deixar aquele osso lá. Uma coisa muito importante, se aquele osso, aquela cunha, estiver presa a partes moles, é importante sim que você deixe aquela cunha. Tá certo? Agora, se ele estiver totalmente solto e não for uma cunha estruturante para aquele osso, você pode realmente retirar, tá certo? Mas é muito importante que esse debridamento é o primeiro, tá certo? Muitas vezes a gente faz um procedimento cirúrgico desse e tem que fazer um second look aí 24 horas ou 48 horas, tá certo? Então, assim, debridamento cirúrgico é um passo aí fundamental no tratamento das fraturas expostas, tá certo? Irrigação. O que é irrigação? É a limpeza. Todo mundo que já comprou ortopedia sabe disso. A gente faz uma limpeza aí exaustiva, com muito soro, certo? Alguns autores falam que a gente tem que fazer 10 litros de soro na fratura da diáfise da tíbia, tá certo? A gente não tem muito esse valor de referência de quantos litros para cada região, na mão é tanto, não. De modo geral, qual é o conceito? A gente tem que usar uma solução salina, tá certo? O efeito dessa irrigação é realmente mais mecânico, para tirar o detrito daquela região, e a gente usa, na grande maioria das vezes, o soro fisiológico mesmo, tá certo? Ou até o Ringer, que é um pouco mais caro, mas também pode usar, tá certo? Evitar água oxigenada, evitar fazer clorexidina, PVPI, porque tudo isso pode acabar lesando e trazendo mais morbidade ao paciente, tá certo? Existem alguns estudos que falam que a clorexidina ela pode diminuir o efeito osteogênico dos osteoblastos, tá certo? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Solução salina pura aí, soro mesmo, tá certo? Antibiótico dentro da lesão. Ainda a gente não tem um consenso sobre isso, tá certo? Até pouco tempo atrás a gente não utiliza. Alguns estudos estão relatando que melhores resultados com a utilização de antibiótico dentro da lesão, mas até o presente momento ainda não é consenso e a gente não utiliza na prática, tá certo? A frase aí para irrigação, tratamento cirúrgico da fratura exposta. Solução para poluição é a diluição. Então,
Soro, 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 soro. Acabou o soro, mais um pouquinho de soro, tá certo? Que a solução para a poluição é a diluição, tá bom? E por último aqui, no procedimento cirúrgico, a gente tem estabilização esquelética, tá certo? E qual é a importância de estabilizar esse osso? Imagine, eu tenho um paciente que teve uma fratura, tá certo? Então ele tem lá com aquela deformidade. Então, a partir do momento que eu estabilizo aquele osso, aquele segmento, o que é que vai acontecer? Vai facilitar o retorno venoso desse paciente, vai diminuir a lesão de partes moles. Por que isso? Porque imagine, esse paciente que a gente não fez uma estabilização esquelética, a gente vai acabar mexendo ali, cada vez que esse paciente se movimenta, isso vai acabar lesando mais partes moles, tá certo? E trazendo mais morbidade ao paciente. Então, a estabilização esquelética é fundamental, tá certo? No tratamento de fraturas expostas, mas de fratura de modo geral, tá certo? Mas aqui, na fratura exposta, será que sempre a gente utiliza o fixador externo? Não, nem sempre. Às vezes eu posso fazer já um tratamento aí definitivo com o paciente. Por exemplo, paciente que tem uma fratura da diáfise da tíbia, ou seja, daquela região central da tíbia, com a classificação de Gustilo e Anderson tipo 2. Eu posso sim fazer uma haste intramedular, que é um dispositivo que a gente coloca dentro do canal intramedular, já no tratamento aí de entrada, tá certo? Mas é muito importante que a gente observe o seguinte: se, além da classificação, se esse paciente realmente tem condições de pele lá, se esse paciente não tem um nível de contaminação ali alto, então é muito importante que a gente fique atento, tá certo? Porque às vezes, você quer fazer um procedimento desse, uma placa, por exemplo, tratamento cirúrgico com uma placa e parafuso, tá certo? Mas você acabou fazendo um procedimento no momento errado. O que acontece? Esse paciente pode evoluir com uma infecção e uma deiscência de ferida operatória com exposição de material de síntese, tá certo? Aqui está a plaquinha. Não é o mesmo paciente, tá certo? Esse é outro paciente. Trouxe para ilustrar. Certo? Então, você está vendo aqui a plaquinha. Então, assim, importante que no procedimento cirúrgico a gente faça estabilização esquelética, certo? Na grande maioria das vezes a gente usa o fixador externo aqui, certo? Que é um dispositivo excelente no controle de danos desses pacientes com fratura exposta, tá certo? Mas tem espaço também para osteossíntese com hastes ou placas, tá certo? E no oitavo passo, o manejo pós-operatório. A gente fez uma fixação externa no paciente, é que eu tenho que olhar, vou ter que olhar partes moles, vou ter que ficar vigilante em relação a partes moles, o paciente pode evoluir com flutuação, com drenagem de secreção, então é importante a gente observar isso. Trajeto do pino, tem que avaliar aquele pino do fixador, se utilizar, se tem algum sinal de infecção, fazer radiografia, analgesia e botar esse paciente com pé para cima, membro elevado, isso ajuda muito no pós-operatório do paciente com fratura exposta, tá certo, pessoal? Só para ilustrar para vocês, isso aqui é uma paciente que está com frouxidão aqui, ó. Ele teve uma infecção, o paciente teve fratura exposta, fratura grave, foi tratado com placa, depois teve que retirar a placa, e você observa aqui que esse pino de chance aí, do fixador, está totalmente solto, certo? Então, no manejo pós-operatório de um paciente com fratura exposta, a gente tem que sim ficar atento a todas essas informações que a gente falou. E Guilherme Anderson, qual foi o fim de Guilherme Anderson? Foi o que aconteceu com o grande Guilherme Anderson? Na verdade, ele chegou com essa lesão aí extensa, levou para o bloco cirúrgico, foi feito todo o protocolo aí de antibiótico, de profilaxia antitetânica, chegou no procedimento cirúrgico, tá certo? Fez todo o debridamento, tá certo? Estabilizou com um fixador externo do tipo linear, tá certo? Esse fixador aqui, ó, tá bom? Então, ele seguiu todo o protocolo. Um detalhe aí também, que esse paciente não tinha lesão neurovascular, tá certo? Ele tinha pulso. Até, às vezes, como é que esse paciente tinha pulso? Mas ele tinha pulso distal. Depois que estabilizou com o fixador externo, tinha pulso. Então, impressionante. Aí, a radiografia pós-operatória, né? No pós-operatório imediato, a gente observa aqui uma redução aqui importante, redução aqui boa, satisfatória, quer dizer, o fixador externo, bem alinhado, o membro. Aí, o pulso no pós-operatório imediato, você observa que esse paciente tem pulso não, tempo de enchimento capilar, tá certo? Tempo de enchimento capilar,
certo? Esse aqui é o pós-operatório imediato. Olha aí o resultado. Ele já dobrando o joelho, isso é muito importante, tá certo? Dobrando o joelho, dobrando o tornozelo aí também, tá certo? Você observa aqui, ó, testando a extensão dos dedos, tá bom? Então, no pós-operatório imediato, esse paciente já estava aí com flexão do joelho, tá bom? Agora você observa aqui que ele tem um ferimento grande, né, decorrente desse trauma. E aí, Joaquim, qual é que foi a conduta definitiva para esse paciente? Ele foi tratado com fixador externo, certo? Por 4 meses. A maioria das vezes, o fixador externo não é o tratamento definitivo de um fratura exposta. A gente faz aquela conversão para uma haste intramedular, para uma placa, enfim, dependendo de cada região, tá certo? Nesse cenário, foi tratado com fixador externo, e aí, o pós-operatório dele com 6 meses, ó, dançando passinho, tá certo? Com 6 meses de evolução, olha aí. Que coisa boa, né? Esse caso não é nosso, esse caso do doutor André Barreto, ele cedeu para a gente um tempo atrás, e foi um excelente trabalho, tá certo? E com essa imagem, o vídeo aí do grande Guilherme Anderson, dançando o passinho, a gente encerra a nossa aula de fratura exposta, tá bom? Encerra a nossa aula de fratura exposta, agradeço a vocês, qualquer dúvida, estamos aqui.